or that way? Bye! Bye, Daniel! See you! Acho que vamos começar o vídeo em Mount Fuji. Sabem que mais? Estas posições de vídeo estão a ficar cada vez mais estranhas, mas eu estou a ouvi-los a gritar o meu nome no fundo da rua. Já tenho filmado algumas coisinhas e na verdade esta aqui é a introdução feita já no nosso segundo dia em Mount Fuji. Amanhã é o terceiro e último porque vamos passar para Osaka. Portanto o nosso roteiro está a ser Tóquio, Mount Fuji, Osaka, Kyoto e Tóquio novamente. Portanto é por isso que eu ainda não comecei o vídeo com Tóquio, nós vamos lá voltar, so it's fine, e assim já estou mais ambientada. Está a ser uma experiência incrível até agora e é mesmo estranho perceber que eu conheço estas pessoas há 1 ano e meio, quando fui para Copenhaga. Não sei se vocês acompanham o canal desde aí, sei que algumas pessoas sim, outras pessoas se calhar nem por isso. Portanto, eu conheço-vos há 1 ano e meio e sinto que nos conhecemos há tanto tempo e eu não sei explicar como é que estas coisas acontecem, como é que estas ligações acontecem, mas desde que eu fui para Copenhaga muita coisa mudou na minha vida. Sinto que tenho crescido, se calhar noutra direção de vídeos, it's fine, e neste momento isto está a fazer muito sentido para mim. Reflete muito também a pessoa em que me tenho vindo a tornar. Tenho tido estas oportunidades incríveis e acho que seria uma falha enorme de mim para comigo não documentar isto. A Mia, que faz vídeos um bocadinho mais simples e se calhar menos produzidos, continua aqui, mas tem-me dado imenso gozo fazer este género de conteúdo. Está-me a sonhar a estacionar. Estou cheia de vergonha. Já venho. Olá! Pessoal, desculpa estar a chorar, mas tipo, eu só queria dizer à Marta 10 anos. Ai, não chore! Ela está a chorar! Oh, tu Está aí bem mal, não está? Vamos para casa também depois. Coisas. Mas tipo, pessoal, eu só queria dizer, Marta 10 anos, se estiveres a ouvir isto, conseguiste. Conseguiste realizar tipo a tua viagem de sonho com tipo as tuas amigas mais próximas e com pessoas que amas, e acho que isto é um agradecimento. Olá pessoal! Quando eu tinha 10 anos não fazia ideia onde é que eu iria estar. Eu vivia em Portugal, eu fui para a Dinamarca aos 12. E se eu nunca tivesse ido para Copenhaga, também nunca estava aqui no Japão com vocês e nunca tinha conhecido a Viagem, façam experiências, porque nunca saberão o que é que vai acontecer à vossa vida e vão se surpreender tanto. Se a minha não tivesse tido a mente aberta, não iria ter ido a Copenhaga, não iria ter aceito This is um not café. about me, this is not Não, about me. pera, mas não iria ter aceito um café. Isto é um bom exemplo. Sim, não sim. iria ter aceito um café com a Marta que não conhecia de lado nenhum e não iria nos ter conhecido e não Mas iria igual ter tu, estado aqui. e igual com a Cátia e comigo, percebes? Meninas, tomem cafés. Tomem cafés com desconhecidas. Tomem cafés com as vossas melhores amigas. Marcus, Daniel, can we get a postcard? Ah, mas olha para a minha cara! É natural. Ok, guys. 'Cause everyone's growing and everyone's healthy. I'm terrified that I might never have met me. Oh, if my engine works perfect on empty, I guess I'll drive. And if all my life was wasted, I don't mind, I'll watch it go. Yeah, it's better to die numb than feel it all. Daniel! I had an amazing stand today. I feel so happy. Marta, I love how I just came back and you were crying. When I landed in Japan, I didn't have a big reaction. I just looked out the window and smiled, and I was like, Marta's gonna scream. Because I feel like if I would be in Portugal, I could have that's what I said, I could have never afforded it. Till I forget
what I felt in the first place. At the end of the day. De todos os sítios em que tivemos no Japão, eu sinto que Mount Fuji foi aquele que alterou completamente a minha brain chemistry. Desde o silêncio das ruas, ao ambiente, aos convívios em casa e a este jantar em específico. Be back one more plate or it's fine? It's fine, man. Ooh, I thought you wanted to eat out. Me? Yeah. No. I like eating at home. This is amazing. Thank you for making the food, bro. Thank you for dinner. I love making food. Até a música que eu escolhi para esta parte do vídeo é intencional, porque se alguma vez vocês se perguntarem como é que é estar em Mount Fuji, é exatamente como esta música soa. Here we go again. That was like Tenho plena noção de que a vida me tem sorrido muito nos últimos tempos, mas também tenho plena noção de que sinto que tenho feito imensa coisa para que a vida me sorria nos últimos tempos. E eu sei que o meu trabalho não é a coisa mais certa de sempre e que hoje estou aqui, mas amanhã o meu lugar não é garantido. E no meio desta incerteza, sinto que se calhar até tenho feito algumas escolhas acertadas, ou que pelo menos estou a definir bem as minhas prioridades, e isso deixa-me mesmo feliz. Isto para dizer que nos últimos vídeos eu vos tenho mostrado um bocadinho de mim que sinto que só consigo mostrar aqui pelo YouTube, e é este pedacinho de mim que eu sinto que mete estas experiências, estas aventuras à frente de qualquer outra coisa. E eu às vezes até tenho medo de vos estar quase a vender um sonho, neste caso a vender o meu sonho, porque eu nunca vou querer ser daquelas pessoas com speeches motivacionais que vos impinge a ideia ou que vos vende a ideia de que vocês têm que ter estas experiências para estarem making the most dos vossos 20. Making the most pode ser sobreviver à faculdade, pode ser não ir para a faculdade de todo, porque nem toda a gente tem que ser doutor, pode ser trabalhar para no final do mês conseguir pagar as contas todas, e isso é um alívio. Pode ser pegar na mochila e ir 3 meses para o Sudeste Asiático. As coisas para as quais vocês sentem o chamamento vão continuar a chamar por vocês, seja aquilo que for. E passamos para Osaka, uma cidade muito espontânea e, na minha opinião, uma das mais descontraídas e calorosas pelas quais passámos. Esta aqui era a nossa casa. Eu estava sempre a tentar documentar todos os sítios onde dormíamos. Aqui sente-se um ritmo um bocadinho mais relaxado que em Tóquio, por exemplo, e também senti que as pessoas eram ligeiramente mais extrovertidas. Há sempre muita coisa para fazer, muita coisa para ver, para comer. Acho que já perceberam porque é que eu não tenho assim tantas filmagens deste sítio. Mas acho que vocês sabem que o meu objetivo com os vídeos também nunca é contar-vos tudo exatamente ao pormenor o que estava a acontecer, porque acho que desta maneira, não sei, não vos consigo trazer comigo e sinto que não vos consigo fazer sentir muita coisa. Eu tenho que tentar apanhar momentos em que a pessoa é o que é estar nestes sítios. Mostrar-vos os sons, os silêncios. E se desse, os cheiros. Desta vez, no pequeno almoço. E já em Kyoto. You didn't like it? I love this. Vocês comem isso na Dinamarca? Bacalhau. 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 Is that what it's called? Bacalhau. Bacalhau. What is camarão? It's Shrimp. falcão. What? Falcão. Falcão. You know what that is? Não, amiga, sabes o que é que eu sabe? Ah. Falcão, te amo. Ele quer. Eu tô apaixonada. Kyoto tem um ritmo mais lento e respira tradição. Cheira a chá e a madeira antiga, e nós fizemos questão de ficar mais uma vez numa casinha muito típica. Por fim, sabem, vou deixar que seja a Marta a fazer as apresentações e o tom do vídeo vai mudar ligeiramente. Pessoal, estamos em Tóquio. Estamos em Tóquio. Who's calling that shit? Who's calling that shit? Pessoal, isto aqui é um palito japonês que eu trouxe a casa de banho. Porquê?
que eu trago tudo que de graça. Havia cenas para puxar e eu também achava que era sabão das mãos. Puxei e eu, puxar, estou, depois pensei, isto não lavou a mão. E depois é que percebi que era puxar porque tinha lá dentro. Vou usar mais da estúpida. Where the fuck the function? Where the fuck the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a finance home, that's real. Stop teasing me. Stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me. Só está um caos. A Maria nunca na vida vai puxar isto. É só para ela ter uma boa memória de como fiz e nós somos. As nossas casas em Tóquio. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pot that ass to the morning come. You want shots for the girls, then order some. O que é que gostaste mais da viagem? Mount Fuji. Acho que vai continuar a ser sempre. Especial, sem meu. Eu também acho. E acho que os meninos também sentem o mesmo. Depois do medo, veio o mundo. Foi uma frase que me fez refletir muito sobre os meus últimos 2 anos. E dar passos mais ousados não sei, mas certamente diferentes do habitual, abriram-me portas para aquilo que é sentir-me realmente mais presente. Fez-me conhecer estas pessoas quando fui, em 2023, sozinha para Copenhaga. E mesmo em países diferentes, trago-os comigo no dia-a-dia. O Daniel, sempre disposto a ajudar toda a gente. O Marcus, a pessoa mais parecida comigo que eu já conheci. A Kátia, the life of the party. E a Marta, quem me deu a mão sem sequer me conhecer quando cheguei sozinha a Copenhaga. Sinto que vos conheço há uma vida, amigos. Esta foi a minha primeira viagem grande depois de ter voltado dos 3 meses no Sudeste Asiático. Desta vez tive 1 mês fora e também tive tempo de perceber que tenho um bocadinho de receio de daqui para a frente ter a tendência de comparar viagens que são incomparáveis. E se calhar vou estar sempre à espera que todas as viagens sejam quase um eco daquilo que foi o Sudeste Asiático para mim. E isso é um bocadinho injusto para ambas as experiências. Eu adorei Mount Fuji. Acho que é um sítio onde eu me via ficar na boa também imenso tempo. E gostava de ter tido mais tempo para ficar por lá e explorar um bocadinho mais. E agora vou-me despedir. Sem dúvida que vou querer muito voltar, mas vamos lá. E assim concluímos a viagem ao Japão. Estava na altura dos meus amigos voltarem para Copenhaga e seria de esperar que eu voltasse para Portugal. Mas se eu já estava do outro lado do mundo, por que não continuar por lá? Foi fechar as malas, fazer mais uma viagem de 16 horas, passar de 5 para 25 graus e chegar à Austrália, ao aeroporto de Sydney, ainda de gorro na cabeça. Ouçam, eu estava claramente perdida nas temperaturas. Estamos lá a fechar este mês a viajar, com mais 2 semaninhas na Austrália. Amiga, outra de Sydney. É, agora sim que estamos mesmo do outro lado do mundo. Está no modo meu sentido. Digo-vos que a Austrália me surpreendeu mesmo muito, em vários aspectos. E acho que uma das coisas que ficou mesmo engraved na minha memória foi o momento em que eu e a Sophie começamos a ver pela primeira vez a ópera de Sydney à nossa frente. Eu lembro-me disto como se tivesse acontecido há 5 minutos. Nós tínhamos chegado àquela zona de transportes e quando saímos do metro, antes de chegar à ópera, tínhamos que passar por vários restaurantes, lojas de souvenirs e eu lembro-me do exato momento em que isto acaba e nós começamos a ver lá por trás a ópera de Sydney mesmo à nossa frente. E foi um momento até quase um bocadinho eufórico, sabem? E eu acho que posso falar pelas duas quando vos digo que este foi um dos momentos que eu tenho a certeza que as duas guardamos com mais carinho
E foi dos sítios que mais gostámos, e se assim não fosse também, não tínhamos acabado praticamente todos os nossos dias a ver o pôr do sol, ou na Ópera de Sydney, ou de algum ponto com vista para a Ópera de Sydney. Não, mas até agora tem sido a melhor forma de terminar os dias. É mesmo com esta vistinha. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet and I... Das coisas que a Sophie mais gostou foi do estilo de vida, dos pequenos almoços deles que inspiravam os nossos. E do quanto eles não se poupam no que toca ao autocuidado. E nós estávamos dispostos a entrar na onda também. Aquilo que eu mais gostei foi de ter Bondi Beach à minha frente. Ver as pessoas a carregar as pranchas para a água, fizesse calor, fizesse frio. E olhem que nós apanhámos alguns dias fresquinhos. A percepção com que eu fiquei da Austrália é que não há propriamente uma lista de monumentos enorme que se faça para visitar. Portanto, acho que experienciar a Austrália é exatamente viver o dia-a-dia, mas viver o dia-a-dia à maneira deles. E acreditem que nós experienciamos cada hora nos transportes. Ouçam, Sydney é demasiado grande. Eu não estava à espera até ter que fazer 1h30 de transportes para cada lado. Nós aproveitámos cada wellness, coffee shop, breakfast, tudo wellness dava para experimentar, nós experimentámos. Foi uma viagem que apareceu num ano de grandes mudanças. E tenho a certeza que daqui a uns anos vou olhar para trás e recordar tudo isto, e este ano em específico, com muito carinho. O que achas que vais ter mais saudades? No final da viagem, a Sophie perguntou-me de que é que eu ia ter mais saudades. E isto é sempre uma pergunta que eu falho a responder, porque eu não me consigo expressar, não é algo em concreto. É um sentimento, é alguma coisa que me preenche quando eu estou tão longe e quando estou nestes sítios. E desde que voltei do Sudeste Asiático, que o medo de não experienciar isto outra vez me persegue um bocadinho. Mas também tem sido mesmo bom perceber que isto é um sentimento meu, faz parte de mim, faz parte da minha pessoa, é completamente intrínseco e, consequentemente, eu vou estar para o resto da minha vida, se tudo correr bem, à procura dele, nas mais pequenas ou grandes coisas. Gripping the wheel, I'm back between villages, and everything's still